gravando. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vão estar vendo esse vídeo aqui, tá? Hoje é uma coisa que não é avaliada, né? A última atividade avaliada foi a garrafaria. E como eu falei para vocês vão ter essas 2 semanas para se colocarem em dia, para conseguirem fazer as atividades que vocês não entregaram ainda, né? Até porque eu noto, né? Eu vou fechar o negócio. Eu noto que eu percebi que vocês estão entregando muita coisa atrasada, né? Então, deve ser que vocês já estão cansados, já, terceiro bimestre, então tem que dar mais esse tempo para vocês entregarem as coisas, tá? E são todas as turmas estão assim, né? Então, é algo geral, né? Isso, eu imagino, né? Vocês estão extenuados já, né? Tá? Mas eu vou dar a Revolução Cubana porque é importante vocês entenderem da onde vem, por que existiu a Revolução Cubana, né? Porque quando nós vemos a história de alguma coisa, nós entendemos melhor por que se dá valor, por que existiu, né? Por que teve, né? Não é uma coisa que surge do nada, né? É uma coisa que vem vindo, né? E tem algo que faz explodir uma revolução, né? Nós já vimos isso na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, não, desculpa, na Revolução Russa, né? E a cubana não é diferente, né? A cubana, na verdade, foi mais uma tentativa para realmente se separar dos Estados Unidos, né? Lembro lá daquelas aulas de neoimperialismo que eu dei para vocês lá no início do ano, em vez da PNP comigo foi antes, foi ano passado, né? E quem não fez a PNP comigo foi em maio, né? Que eu dei imperialismo, né? Que é o domínio dos países europeus e dos Estados Unidos sobre outros países, de forma direta ou como protetorado, né? Então, no caso de Cuba, né, Cuba ela fica independente da Espanha, mas os Estados Unidos, ele meio que dá uma ajudinha, ficar independente, e em seguida diz que ela não é independente, que ela é um protetorado dos Estados Unidos, né? E aí só tem governos títeres, que são chamados, não seja governo fantoche, ou seja, o que seria um governo fantoche? Né? É um governo que só faz a vontade do que está mandando nele. Né? Ele está sendo manipulado o tempo inteiro. Né? E há muita corrupção, né? E há muita exploração, né? Os donos dos recursos, quase todos, são dos Estados Unidos, né? Os cubanos não têm nenhuma autonomia sobre seus recursos naturais. Então, é toda uma situação que realmente ia estourar uma revolução. Né? As pessoas não iam aguentar mais. Né? Então, vou abrir aqui, mas eu não vou compartilhar slide, porque só tem coisa escrita, daí não tem porquê estar compartilhando, né? Eu posso dar para você depois, né? Então, os slides, né? Mas não tem por que eu compartilhar com essa coisa escrita, né? Então, para vocês entenderem, né? A Revolução é em 1959, tá? E aí foi ela que vai acirrar ainda mais a Guerra Fria, né? Que vocês já viram Guerra Fria, vai acirrar ainda mais a Guerra Fria, né? Porque está no quintal dos Estados Unidos, né? A Cuba está uns quilômetros, poucos quilômetros da Flórida, né? Então, é no quintal dos Estados Unidos, imagina, um país, né? Se bem que a Rússia também, né? O soviético ali com a fronteira do Alasca ali é pertinho também, da Alasca para a Sibéria não tem muita distância, né? Foi como na Sibéria, então não tinha tanta importância, mas para Moscou aí sim eles tinham que ter mais medo. Mas então tá no quintal dos Estados Unidos, então é uma coisa que eles não vão aceitar de jeito nenhum, né? Então, antes de ter a Revolução Cubana, já houveram revoltas em 84, que foi antes da independência, 68 e 95, que é depois pós-independência, 1912 e 1933, né? E houveram muitas guerras de independência em Cuba entre 68, 1868 e 1898. Aí eles conseguem se ver livres da Espanha em 1898, mas, como eu falei para vocês, os Estados Unidos dizem, vem cá que tá mel, vem cá que tá minha, né? Ou seja, vai fazer de Cuba um protetorado, tá? Porque vai auxiliar Cuba a conseguir independência. Né? Então, como ele vai auxiliar Cuba a conseguir independência, ele acha que já pode ser dono do país, né? Nem um pouquinho arrogante, nem um pouco imperialista, não é capaz, né? Não, né? Então, os Estados Unidos, né, não aceitam essa total independência. Aí, na Constituição cubana, tem uma cláusula, olha só o tamanho da arrogância, tá? Uma cláusula que dizia que os Estados Unidos poderiam intervir em qualquer momento para defender seus interesses, tá? Então, isso é um governo títere, entendeu? Um governo fantoche, né? Então, o governo que existia lá era obrigado a aceitar todas as coisas que os Estados Unidos fizessem,
né? Questão da economia. Senão eles iam ser invadidos, né? Então isso ia ser um protetorado, está totalmente na mão daquele que está te protegendo, entre aspas, né? Protetorado entre aspas, é um jeito bonitinho de dizer colônia, tá? É um jeito mais bonitinho de dizer colônia. Protetorado é isso, tá? E vão firmar uma base em Guantánamo, que é aquela velha, sabe? Já ouviram falar do Guantánamo, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Não sei agora muito porque vocês são mais novinhos, né? Vocês devem ter nascido em 2000, mais ou menos, né? Teve os atentados de 2001, né? De 11 de setembro de 2001. E aí eu teria muito famosa essa base nessa época por causa dos presos que iam para lá, os acusados de terrorismo, e eram torturados lá, né? Porque nos Estados Unidos não pode torturar, em tese, né? Porque existem prisões secretas da CIA, onde eles torturam, e existem prisões fora dos Estados Unidos, onde eles torturam. No caso, Guantánamo, tá? Que eles torturam a revelia, tá? Isso aí até agora vai estar lá. É impressionante que Cuba não se livrou disso. Eu acho que talvez para não comprar mais briga, né? Para não ter uma coisa pior, eles não decidiram se livrar. Né? Vamos deixar assim, porque a situação já está tensa, então a gente deixa assim, né? Então, o que vai acontecer, né? Essa influência militar toda dos Estados Unidos vai fazer muita corrupção, distorção política e econômica no país, né? E tanto isso que os cubanos vão se referir ao período pós-1902 como neocolonial, né? Ou seja, nós deixamos de ser colônia da Espanha, mas somos colônia dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos vai se meter totalmente na economia cubana, né? Não vai deixar nenhuma independência. É. Em 1500, só para ter uma ideia, em 1900, 1500, estou viajando, em 1905, 60% dos terrenos rurais estavam nas mãos de estadunidenses. Eu falo estadunidense, tá, gente? Não consigo falar americano. Eu sei que eles se chamam americanos, né? Mas não consigo falar porque a gente também é estadunidense. Investidores controlavam 90% do comércio de tabaco, bem como as minas de ferro, níquel, ferrovias, sistemas de eletricidade e telefonia. Tá? Então, vocês podem ver que os Estados Unidos controlavam praticamente tudo de Cuba, né? A indústria de base, as terras, tudo, né? Então, era uma colônia dos Estados Unidos, né? Então, não tinha como nos revoltar. Aí, na década de 1920, começa a surgir um movimento de intelectuais e artistas contra essa dominação dos Estados Unidos. É interessante porque é a mesma década daqui do Brasil, né, da Semana da Arte Moderna, né, década de 20, é interessante que é a mesma década, né, não sei se vai saber quem se inspirou em quem ali, né, porque é muito uma coincidência, a mesma década, teria a mesma ideia, e são artistas, né. Então, além das organizações, também surgem organizações universitárias, como a Federação Estudantil Universitária, também houveram organizações anarquistas, socialistas e dos trabalhadores, como a Confederação Nacional Obreira de Cuba, que foi fundado o Partido Comunista Cubano. Obviamente, os Estados Unidos não aprovava isso, né? O PCC, o Partido Comunista, já fazia levantes políticos desde 1933, né? Depois de várias revoltas, assume a presidência Ramon Grau. Esse presidente, ele vai chegar a fazer algumas reformas, ele vai tentar sair desse domínio dos Estados Unidos e fazer reformas que vão beneficiar a população, né? Claro que os Estados Unidos depois vai jogar e vai botar ele fora do poder, né? O que ele vai fazer? Vai criar o Ministério do Trabalho. Imagina, gente, não tinha Ministério do Trabalho, tá? Para ter uma ideia do que era estar colonizado pelos Estados Unidos. Não tinha Ministério do Trabalho, gente, não existiam leis trabalhistas, né? Aumento de salários, regularização de 8 horas de trabalho, ou seja, nem isso estava regularizado, 1930, gente, tá? Década de 30, né? Criação de indenizações para acidente de trabalho. Então, nem tudo isso aí não existia. Eram coisas que lá no século XIX se conseguiu na Europa como direito, e eles não tinham nenhum desses direitos. Então, para ver como realmente era um protetorado, ou seja, uma colônia praticamente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos promoveram uma derrocada, obviamente, desse governo, porque esse governo fez essas reformas, os Estados Unidos não vai gostar nem um pouco, e vai colocar o Batista, que vai ficar muito tempo no poder, e vai ser um governo fantoche, um marionete dos Estados Unidos. Em 53, é organizado o movimento 26 de julho, tá? Para combater o Batista, comandado por Fidel Castro, tá? Vocês veem como uma revolução ela é lenta para acontecer. Isso aí foi fundado só em 53, tá? Para combater o governo de Batista.
Então, eles queriam ocupar o quartel Moncada, mas não deu certo. E aí, Fidel é preso, né? Então, tem revoltas, e haviam apenas que queriam o fim do governo corrupto de Batista, né? Então, assim, vão surgir dois tipos de grupo, né? Tem uns que só querem o fim do governo corrupto do Batista, tá? Mas não importava ainda se era protetorado dos Estados Unidos. Outros queriam realmente mudanças sociais básicas, né, e revolucionar, ou seja, revolução socialista. Né? Até porque eles já tinham a inspiração soviética e tinham a inspiração chinesa. Se bem com quem eles vão se apoiar totalmente vai ser nos soviéticos. Os soviéticos é que vão não ajudar na revolução, né, mas na pós-revolução eles vão ajudar bastante. Né? Então, depois que eles conseguem fazer a revolução, né, bom, eu acho que eu pulei aqui um slide. Ah, tá. Pulei um slide, gente, tá? Porque, sim, depois desse quartel Moncada, o Fidel, ele é preso, né? E ele faz as 5 leis revolucionárias enquanto ele está preso, que é implantação e restauração da Constituição de 1940, que era aquele Ramon, uma reforma agrária, obrigação dos empregadores de dividir lucro com seus trabalhadores, ter mercado garantido para os pequenos fazendeiros de açúcar, e confisco de todas as empresas obtidas por fraude e corrupção. Tá? Então, era tudo isso que o Fidel queria fazer quando estava preso. Obviamente, não vão gostar, né? Então, Fidel foi solto e mandado para o México. Claro, por quê? Porque com essas ideias ele já era um perigo, né? Para os Estados Unidos, né? Então, ele é mandado exilado e ele vem escondido, ele consegue escapar do México e chega em Cuba e começa a Revolução, né? E aí a Revolução é vitoriosa, né? Consegue, né, a vitória, porque as pessoas estavam totalmente apoiando, né? Até porque a maior parte da população cubana era agrária, né? E vivia na pobreza, vivia na miséria, então eles apoiam essa revolução, né? Então, isso que eu falo dos diferentes lados, né? Tem um apoio da União Soviética e tem uma tentativa de fazer um novo homem. Isso aí vai acontecer, tanto na União Soviética também, que a gente já viu na Revolução Russa, como na Revolução Chinesa, né? Essa tentativa de fazer um novo homem. Quem que seria esse novo homem? Né? Eles falam mulher, né? Só homem. Infelizmente, ainda era machista da situação. Seria um novo ser humano, né? Correto, né? Porque novo homem, estou falando do homem, né? Não falando da mulher, né? Mas também, obviamente, a mulher estava falando. Seria o quê? Né? Seria ter uma mentalidade que não fosse capitalista, tá? Esse é o novo homem, a nova mulher. Né? Ter uma mentalidade que não é capitalista, que não é egoísta, que é solidária com o outro, que é a questão do trabalho voluntário, de trabalhar com os outros, pelos outros, né? Então, é outra mentalidade, né? Não a concorrência, né? Não a concorrência que eles falaram, mas na verdade a competição também, né? Então, evitar esse tipo de coisa, né? Então, tem um movimento para que Cuba não dependesse tanto do açúcar, né? Porque Cuba era uma grande produtora de açúcar, desde colônia, então ela fica independente, continua sendo uma grande produtora de açúcar, e depois da Revolução eles querem que ela deixe uma grande produtora de açúcar, para produzir outras coisas, mas não consegue lá muito sucesso, né? O Estado garante a gratuidade de todos os serviços sociais, saúde, educação e previdência. Aliás, vocês devem saber, né, que Cuba é um exemplo mundial, né, em educação e saúde. Né, é um exemplo mundial, assim, que a gente vai se tratar em Cuba de doenças porque sai de graça e porque a qualidade é excelente. Né. Preços de serviço de transporte público foram reduzidos drasticamente, e o problema para se criar uma nova economia era a evasão de capitais e evasão de capital social, ou seja, né, muitas pessoas colocando dinheiro para fora do país e muitas pessoas fugindo de Cuba. Né? Aqueles que eram contra a Revolução saem de Cuba e vão para Miami. E aí a CIA vai pegar esses daí e vai começar a fazer planos para invadir Cuba ou para matar Fidel Castro. Fidel Castro vai sofrer inúmeras tentativas de assassinato. Uma mais louca que a outra, gente. Eu lendo o livro, assim, é uma mais louca que a outra, até colocar uma caneta com veneno. Olha, inúmeras formas de envenenar o Fidel Castro, de matar o Fidel Castro, mas sem sucesso. Né? Se vocês darem uma pesquisada no Google, até poderia dar uma olhada no Google aí, mas vocês estão dando uma esperada. Mas são muitas centenas de tentativas de matar o Fidel Castro. Tá? É que eu não posso olhar agora, senão só se eu olhar no celular. Na década de 60, havia que diversificar a agricultura e promover a industrialização. Houve uma campanha de alfabetização em massa que mobiliza o país inteiro.
tá? E essa alfabetização em massa é bem interessante porque ela une diferentes gerações, né? Porque, por exemplo, tinha um rapaz ou uma menina de 15 anos lá alfabetizando uma pessoa de 60 anos, né? Então, une muito o país, né? Mobiliza o país inteiro e une muito o país, né? A alfabetização. Porque é importante tu ler para livre, né? Então, além da alfabetização, queriam criar uma conscientização política, né? Então, além de alfabetizar, eles conscientizavam politicamente as pessoas, né? Para a efetivação de vários projetos foram criados comitês de defesa da revolução e até campanhas de vacinação também eles começaram a fazer, né? Vacinar contra todas as diversas doenças, como tem aqui, né? A economia privada foi praticamente eliminada, a reforma agrária aboliu as fazendas privadas com mais de 67 hectares, o Estado tomou posse de todas as habitações para locação e definiu que os aluguéis não poderiam passar de 10% da renda familiar. Os médicos, clínicas e hospitais particulares foram incorporados ao novo sistema médico socializado, ou seja, tudo é do Estado, né? Sempre, sempre no socialismo, tudo vai ser do Estado, tá? Não só a questão da questão econômica, né? Mas até, por exemplo, propriedades, tá? Por exemplo, as casas, qualquer comércio, qualquer cabeleireira, cinema, qualquer coisa, é do Estado, tá? Nunca vai ser particular, nunca vai ser de um empreendedor, tá? Não existe isso no socialismo. Foram organizadas assembleias municipais para resolução de problemas das cidades, né? Então, eles debatiam quais eram os problemas das cidades e resolviam. Tinha até contra a bandidagem, que era muito pouca, né? Porque não havia miséria, então as pessoas viviam mais ou menos igual, né? Não havia muita, mas havia, né? Então, se fazem as guardas, vamos dizer assim, voluntárias, né? Então, num bairro, pegava todas as pessoas e se fazia uma escala, né? Então, nessa escala, a cada noite ia ser uma pessoa responsável por fazer a guarda, uma ou mais de uma, né? A fazer a guarda daquele bairro, né? Então, ele ia ficar rondando aquele bairro para não ter crime, para evitar alguma criminalidade, tá? Foi inaugurada uma Assembleia Nacional, cujos representantes eram escolhidos por comissões controladas pelo partido, ou seja, infelizmente, ditadura, né? Porque as pessoas não escolhiam diretamente os representantes. E com a União Soviética trocavam açúcar por petróleo, né? Enquanto existia a União Soviética, Cuba não passava por tantos problemas como ela passa hoje em dia, né? Você deve saber que em Cuba falta muita coisa, né? Muito alimento, petróleo, falta muita coisa em Cuba, né? Por quê? Por causa do embargo econômico, né? Por causa do embargo econômico, porque todos os países estão proibidos de comercializar com Cuba, se não estão contra os Estados Unidos, né? E também, outra problemática séria é porque é só uma ilhazinha pequena e ainda por cima qualquer iniciativa privada é proibida, né? Então, se a pessoa disser assim, ó, eu vou fazer uma horta, né? Proibida, não pode, isso aí é do Estado, né? Eu vou criar porcos, eu já ouvi falar bastante. Criar porco na minha laje, para estar escondido. Proibido, o Estado não deixa, tá? Então, claro, isso também é um entrave à revolução, né? Porque o Estado, ele paralisa tanto o sujeito que faltam coisas, mas faltam coisas que as pessoas não podem ter iniciativa privada, então acontece faltando produtos, tá? Então, quando acaba a União Soviética, isso piora muito a situação. Aí que Cuba começa a declinar terrivelmente na economia, tá? Eles também mandam médicos, professores, trabalhadores de construção para o exterior, como até hoje em dia, né? Eles estão sempre mandando médicos, né? Os famosos médicos cubanos, né? Quando vieram para o Brasil, né? Que foram trazidos, né? Eles mandam para o mundo todo. É uma política deles de mandar médicos para o mundo inteiro, né? E também pessoas para auxiliar nas independências africanas, como em Angola, Burundi, eles mandaram pessoas para auxiliar nessas independências, tá? Foi criado o médico familiar, ou seja, o que é o médico familiar? Aquele médico que vai visitar, que vai ver toda a situação da família, a condição de vida, tudo, ele vai avaliar para poder dar um diagnóstico, poder tratar melhor essa pessoa. O voluntariarismo para a construção estava em alta, né? Então toda a construção civil era com voluntários, né? Claro, de repente ganhava alguma coisa, mas eram voluntários que faziam. Os Estados Unidos faz a CIA, né, que eu já falei, vai fazer muita vontade, vai fazer muitas tentativas de matar Fidel Castro, né, sem sucesso. Vai ter a crise dos mísseis, que era o quê? Aí sim, houve uma iminente, né, um iminente risco de guerra nuclear, né?
que aconteceu? Eles descobriram, através de imagens aéreas, algumas bases ali e descobriram que a União Soviética estava querendo colocar mísseis em Cuba. Sim, estava esquentando a Guerra Fria. Para ameaçar, né? Para ameaçar mais ainda, né? Então, a União Soviética decide que quer colocar mísseis em Cuba. Aí se faz um estardalhaço. Imaginem só o estardalhaço que é, né? As pessoas nos Estados Unidos morrendo de medo que se atacasse, porque estava a poucos quilômetros da Flórida, né? Morrendo de medo. O presidente dos Estados Unidos morrendo de medo também, né? Eles tendo também arma atômica, né? Bombas nucleares. Então também vão dizer, olha, se vocês atirarem, a gente atira também, né? Então, vocês que sabem, né? Então se faz todo um estardalhaço, é um medo, é tudo, e as pessoas têm muito medo de uma guerra nuclear. E aí, finalmente, na Soviética, parece assim que deu um toque no bom senso, né? O bom senso despertou. E aí, não, vou tirar meus mísseis então. Vou tirar, não vou deixar aí, vou tirar para não criar mais problema, né? Então decidem tirar, tá? Mas a crise dos mísseis fica muito famosa, porque foi um período de muita tensão, realmente, e das pessoas pensarem que realmente poderia existir uma guerra nuclear, tá? Para o econômico, já comentei com vocês, né? Bastante bem para a sociedade, mas é uma ditadura, né? Essa é uma conclusão, tá? E tem muita perseguição à oposição, né? Toda pessoa que pense diferente, ela é perseguida porque ela é uma ditadura, né? Essa é a parte negativa, né? Bom, tem essa revolução por quê? Porque aí vocês entendem duas coisas. Primeiro, da onde veio essa revolução? Por que existe essa revolução, né? E outra, por que a Guerra Fria fica pior? E outra, olha só, em 59 foi a Revolução Cubana. Em 64 vai ser o golpe de Estado no Brasil, vai ser o golpe militar. E depois o golpe em todos os outros países, vários países da América Latina. Não é por acaso, né? Os Estados Unidos financiou todos esses golpes, financiou, ajudou, de todas as formas, esses golpes, né? Por quê? Por causa da Guerra Fria, tá? Por causa do medo da escalada do comunismo nos outros países, tá? Melhor socialismo, né? Comunismo nunca existiu, tá bom? Então tá, vou terminando por aqui, abraços, terminando por aqui a gravação. Já deu, peraí, demora um pouquinho aqui para terminar. E pronto, espero que tenha entendido.